Parashat porção da semana, 16, Bechalari, quando ele enviou. Reino do Leão, Êxodo 13, 17, 22. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu Ive, para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado, ao deparar-se com a guerra, e volte para o Egito. Deus, então, fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Yansuf, Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então, neste dia, levai daqui convosco os meus ossos. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo, durante toda a noite. Êxodo 14, 1, 14. Então disse o Iva a Moisés: Dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Piaiote, entre Migdol. Acampai-vos à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: Eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração do faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração do faraó e de seus servos contra o povo. E eles exclamaram: Que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem de nosso serviço? Rapidamente o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo o seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfalmente. Os egípcios perseguiram-nos, com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piaiote, defronte de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. E então os filhos de Israel clamaram a Yahvé. E reclamaram a Moisés: Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto. Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Não é isto que te dizíamos no Egito: Deixa-nos, para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Pois, melhor nos for servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou seu povo dizendo: Não temais. Permanecei firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. E Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Êxodo 14, 15, 31. Então Ive indagou a Moisés: Por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército, em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite, do lado israelense. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Yahvé olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. E emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios, e fê-los andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: Fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito. Então Yahvé ordenou a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre seus exércitos de cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e este, ao romper da manhã, voltou para seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sob o caminho, e os precipitou para dentro do mar. As águas voltaram-se e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército do faraó, que havia perseguido os filhos de Israel mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando sobre terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia Yahvé salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos, lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder de Yahvé e depositou nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo.
Êxodo 15, 27. Então, Moisés e todos os filhos de Israel entoaram este canto de adoração e louvor a Yahvé. Yahvé, o Senhor é a minha força, o Yahvé é o grande guerreiro. Ele lançou no mar águas do abismo os encobriram. E tua mão direita em teu trunfo esplendoroso. Pelo poderoso sopro das tuas narinas o inimigo se gabava. Mas enviaste o teu sopro poderoso. Quem entre todos os deuses estendeste tua mão direita e levaste em teu amor este povo. Os povos ouviram falar sobre os chefes de Edom, terror e pavor abateu-se sobre eles. Tu farás adentrar a terra e o Yahvé reinará para todo sempre. Os israelitas atravessaram o mar sobre terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez que as águas retornassem à sua posição natural e os cobrissem. Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, entoando. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Marra, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo, que haveremos de beber? Moisés clamou a Ivo, e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenanças, e submeteu à prova a obediência deles a Ivo, declarando, se ouvires atento à voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Êxodo 16, 36. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão, antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés, eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no 6º dia, trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi Yahvé quem vos fez sair da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória de Yahvé, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés, e Yahvé vos dará, esta tarde, carne para comer, pela manhã, pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, sim, contra a pessoa de Yahvé. Então disse Moisés a Arão, dize a toda a comunidade dos filhos de Israel, aproximai-vos da presença de Yahvé, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória de Yahvé surgiu na nuvem. E Yahvé falou a Moisés, afirmando, eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. No final daquela tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves, que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés, isto é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Eis que Yahvé vos ordena, cada chefe de família colha dele quanto baste para comer, um homer, jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes fora orientado, e recolheram, uns mais, outros menos. Quando mediram com o homer, em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa, o quanto precisava de fato. Então Moisés orientou-os, ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E, por isso, Moisés se indignou contra eles. Colhiam, portanto, esse alimento, manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer e quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no 6º dia colheram pão em dobro, 2 homens, jarros, por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, que lhes esclareceu, eis que ordenou Yahvé, amanhã é o dia do repouso sagrado, Shabat, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserdes assar esse alimento no forno assai, os que desejardes cozer em água cozeio, mas tudo o que sobrar separai, guardando para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhes Moisés, comei hoje, porque este é o dia do Shabat, sábado de Yahvé, e, portanto, não achareis o alimento depositado sobre o sol ou do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o Shabat, sábado, não o encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém, de fato, não o acharam. Então, admoestou o Senhor a Moisés, até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabat, sábado, e que por isso vos dará ao 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está, ninguém deve sair de sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia.
E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de Manã. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: foi isto que o Senhor Ivo ordenou: enchei deste alimento um jarro equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros e enche de maná e coloca-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para nossos descendentes. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E um homer, jarro, equivalia à 10ª parte da efá, arroba. Êxodo 17, 16. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Yahvé, e acamparam em Refidim, porém, lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois, com Moisés, lhe exigiu: dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais Yahvé à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede a nós, a nossos filhos, e a nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. E Yahvé respondeu a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel, leva contigo, na mão, o cajado com que feriste o Nilo, e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe. E baterás na rocha, e sairá dela água e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massai Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram Yahvé à prova, questionando: Yahvé está mesmo entre nós, ou não? E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens, e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo, ao fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro, e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar, e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi, o Eterno fez-me aqui um grande milagre, porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou, sobre seu trono, que o Eterno lutará contra os amalequitas, de geração em geração. Juízes 4:24. Nesta época, Débora, uma profetisa, casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela assentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre suas causas e questões. Certa ocasião Débora mandou chamar Baraque ben Avinoel, Baraque filho de Abinoão, da cidade de Quedes, da tribo de Naftali, e lhe declarou: Yahvé, Deus de Israel, em verdade te ordena: prepara-te. Toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naftali e os filhos de Zebulon e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Sísera, o chefe do exército de Jabim, marche com seus carros e as suas tropas até o rio Quizon a fim de guerrear contra ti, contudo eu os entregarei em tuas mãos e tu os vencerás. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Ao que Débora lhe assegurou: que seja como pedes. Certamente irei contigo. Contudo, não será tua glória desta empreitada, porque Yahvé entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E levantando-se prontamente, partiu Débora com Baraque em direção a Quedes, onde Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali e separaram 10.000 homens que o seguiram, e Débora marchou ao lado de Baraque. Entre mentes, o queneu Eber tinha se separado dos demais queneus e do clã dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda perto do carvalho de Tsanaim, que localiza-se nas proximidades de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todas as suas tropas, de Azuzete-Agoim ao rio Quizon. Então Débora afirmou a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura não marchou Yahvé à tua frente. Em seguida, pois, Baraques desceu do Yahvé Tabor, e 10.000 soldados, após ele. Yahvé encheu de pânico a Sísera, e aniquilou todos os seus carros de ferro, e todo o seu numeroso exército, diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro de ferro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e os soldados inimigos até Azuzete-Agoim. Todo o exército de Sísera foi morto ao fio da espada, não sobrou um só adversário vivo. Sísera, contudo, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Saindo Jael ao encontro de Sísera, ofereceu-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Ele prontamente aceitou-lhe o convite, e ela o cobriu com um tecido. Então, ele lhe rogou: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um recipiente feito de couro que continha leite, deu-lhe de beber, e o cobriu de novo. E Sísera recomendou à mulher: põe-te alerta à entrada da tenda, e há de ser que, se vier alguém te perguntar: há alguém aqui? Responde imediatamente: não. Então, Jael, esposa de Eber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na têmpora, atravessando-lhe a cabeça até fincar na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu.
E eis que surge Baraque perseguindo a Sísera. Jael saiu ao seu encontro e anunciou-lhe: Vem e te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou com ela e contemplou Sísera caído, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Assim Deus derrotou humilhantemente naquele dia a Jabim, rei de Canaã, perante todo o exército de Israel. A mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais duramente sobre Jabim, rei de Canaã, atacando sem parar, cada vez com mais força, até que finalmente exterminaram todo o povo de Jabim, rei de Canaã. Juízes 5, 31. Naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram as palavras desta poesia. Os chefes de Israel consagraram-se para a grande batalha. De boa vontade todo o povo se apresentou para lutar. Louvai a Yahvé, ó Senhor. Ó reis, ouvi. Ó príncipes, escutai. A Yahvé celebrarei, e sobre Yahvé comporei e cantarei. Yahvé, ó Deus de Israel. Ó Yahvé, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus se esvaíram em gotas, e as nuvens desfizeram-se em chuva. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Sinai, perante Yahvé, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Enate, nos dias de Jael, os caminhos retos estavam desertos, e os viajantes usavam atalhos tortuosos. Os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar, até que te levantaste, ó Débora, até que levantaste para ser mãe de Israel. No dia em que escolheram-se novos deuses, eis que a guerra chegara às portas, e não se podia ver um só escudo ou lança entre os 40.000 homens de Israel. Ora, o meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvai a Yahvé. Vos que cavalgais sobre alvos jumentos, que se assentam sobre ricas celas, que percorrem livremente pelas estradas, considerai. Escutai. É uma multidão que grita, mais alto do que os distribuidores de água junto aos bebedouros, declarai todos os atos de Yahvé, justos feitos em favor dos cidadãos de Israel. Então o povo de Yahvé pode descer para as suas cidades. Desperta, Débora, desperta. Acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então, os nobres de fé desceram às portas, onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o eterno Yahvé, pronto para lutar, cooperou com Baraque contra a tirania dos poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon, os que conduzem o bastão de comando. Os príncipes de Issacar estavam com Débora, sim, Issacar também estava com Baraque. Eles o seguiram rapidamente até o vale. Entretanto, a tribo de Ruben estava dividida. Houve grande discussão e conjecturas, e não foram. Porque te sentaste, ó Ruben, junto às fronteiras? Acaso é para ouvires os que apitam, chamando os rebanhos? Por isso, pela separação de Ruben, que não se aliou aos nobres guerreiros, grandes conjecturas hão de ser levantadas. Se é porque Ruben estava distante do local da guerra, Gileade também ficava na banda além do Jordão. E Dan, por qual motivo não veio se aliar a nós? Acaso é porque vive junto aos navios? Azer teve razão em não vir, afinal mora no litoral e habita em cidades não muradas. O povo de Zebulon arriscou a própria vida ao vir juntar-se a nós, assim como Naftali nas batalhas dos altos campos da região. Os reis vieram e combateram, os reis de Canaã guerrearam em Taanaque, junto às águas de Megido, contudo não conseguiram levar prata alguma, despojo nenhum. Até mesmo as estrelas lutaram. Deixaram as suas órbitas para pelejarem contra Sísera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante minha alma. Marche com ousadia e determinação. Sê forte. Os cascos dos cavalos em seu galope faziam tremer a terra. Galopavam, galopavam os seus corcéis. Maldito seja Meroz, diz o anjo de Yahvé, amaldiçoai os seus habitantes, porquanto não vieram cooperar com Yahvé, pelejar junto ao Senhor contra os poderosos. Que Jael seja bendita entre todas as mulheres, Jael, esposa de Eber, o queneu. Seja ela a mais feliz das mulheres que vivem em tendas. Sísera pediu-lhe água, leite e ela lhe trouxe, numa taça digna dos príncipes serviu-lhe coalhada. Ela estendeu a mão para apanhar a estaca da tenda, com a mão direita alcançou a marreta dos trabalhadores. Então golpeou Sísera, esmagando-lhe a cabeça, esmigalhou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, desabou e ali ficou prostrado. Onde caiu, ali mesmo ficou, sem vida. A janela mãe de Sísera se debruçava a contemplava o horizonte, atrás da grade ela queixava-se. Por que tarda o seu carro tanto a chegar? Por que estão lentos os seus cavalos? As mais sábias de suas damas de companhia davam-lhe palavras de conforto, e ela repetia para si mesma. Eles devem estar repartindo os despojos. Uma moça, 2 moças para cada guerreiro. Finos tecidos bordados e roupas coloridas para Sísera, um enfeite, 2 enfeites para o meu pescoço. Assim perecem todos os teus inimigos, ó Yahvé. Mas todos que te amam brilhem como o sol quando se levanta na sua força. E a terra experimentou paz e descanso durante 40 anos. Lucas 2, 22, 24. Terminados os dias da purificação dela, segundo a Torá de Moshe, levaram-no a Jerusalém, para apresentá-la a Yahvé, conforme está escrito na Torá de Yahvé. Todo o primogênito será consagrado a Yahvé, e para oferecerem um sacrifício segundo o disposto na Torá de Yahvé, um par de rolas, ou 2 pombinhos. João 6, 25, 35. E, achando no outro lado do lago, perguntaram-lhe: Rabino, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Yeshua: Amém, amém, e eu vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste, Elohim Avino imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Elohim? E Yeshua lhes respondeu: a obra de Elohim é esta, que confieis naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe, então, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e te confiemos? Que óperas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, do céu deu-lhes pão a comer. Respondeu-lhes Yeshua: Amém, amém, e eu vos digo, Moshe não vos deu pão do céu.
Mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Elohim é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Yeshua: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João 19:31-37. Ora, os moradores da região de Eudá, como era a preparação, e para que no Shabat não ficassem os corpos no madeiro, pois era grande aquele dia de Shabat, pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, e fossem tirados dali. Foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora executado. Mas vindo a Yeshua, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E a quem viu isso que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz a verdade, para que também vos creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse o Tanash: nenhum dos seus ossos será quebrado. Também há outra passagem no Tanash que diz: olharão para mim, a quem traspassaram. 1 Coríntios 13:10. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para que eu pudesse me vangloriar, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque, em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 2 Coríntios 8:1-15. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Elohim que foi dada a Asquelote da Macedônia, como, em muita prova de tribulação, a abundância da sua alegria e sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque, dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos, com muito encarecimento, o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor, e a nós pela vontade de Elohim, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também completasse entre vos ainda esta graça. Ora, assim como abundais em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em todo o zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nesta graça abundeis. Não digo isto como quem manda, mas para provar, mediante o zelo de outros, a sinceridade de vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Yeshua Mashiach, que, sendo rico, por amor de vos se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vos que primeiro começastes, desde o ano passado, não só a participar mas também a querer. Agora, pois, levai a termo a hora, para que, assim como houve a prontidão no querer, haja também o cumprir segundo o que tendes. Porque, se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Pois digo isto não para que haja alívio para outros e aperto para vós, mas para que haja a igualdade, suprindo, neste tempo presente, na vossa abundância a falta dos outros, para que também a abundância deles venha a suprir a vossa falta, e assim haja a igualdade. Como está escrito: ao que muito colheu, não sobrou, e ao que pouco colheu, não faltou. Apocalipse 15:1-4. Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Elohim. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Elohim. E cantavam o cântico de Moshe, servo de Elohim, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Yahvé El Shaddai, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Yahvé, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse 19:1-16. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão, que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Elohim, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Elohim que está sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia! E saiu do trono uma voz, dizendo: Louvai o nosso Elohim, vós, todos os seus servos, e vos que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz, como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia! Porque já reina Yahvé nosso Elohim, o El Shaddai. Alegremo-nos, e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: Escreve: Benditos aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Elohim. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Yeshua. Adora a Elohim, pois o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo.
Estava vestido com vestes molhadas de sangue, e seu nome era chamado, a palavra de Elohim. Seguiam-nos exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regirá